Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Eu gostaria de passar uns recados sobre a nossa Casa do Caminho. Nós temos palestras aqui todos os dias, né? De segunda a domingo, com exceção às sextas-feiras. Às sextas-feiras tem um trabalho que é feito com os dependentes químicos e seus familiares. Tem um grupo de pessoas que faz o acompanhamento, né, dos familiares e dos dependentes. Se alguém tiver conhecimento, tiver com algum problema na família, quiser vir às sextas-feiras às 19h30. Né? Nós temos também atendimento sempre de um plantonista aqui na casa. Quem quiser passar por um plantão, conhecer um pouco melhor a Casa do Caminho, ou conhecer um pouco do nossos trabalhos também, é só falar com o plantonista. Chegando meia hora antes das palestras e se encaminha para o dirigente da noite aqui, ele já leva até o plantonista. Tá bom? Temos também um trabalho que a gente faz de receber quilos de alimentos para fazer parte da nossa cesta básica, que a gente distribui para 70 famílias. Né, que são pré-cadastradas aqui na casa, a gente faz visita nos seus lares, e todo segundo sábado de cada mês, essas pessoas vêm receber essas cestas aqui no centro. É mais ou menos como se fosse uma palestra. Né? Eles têm a palestra do dia, recebem o passe, temos um lanche que a gente faz para eles também, e aí a gente distribui as cestas. Quem quiser participar, é um trabalho bem gostoso que é feito. E o que mais? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Além da cesta básica, a gente tem um grupo também aos sábados à tarde que faz lanche. E é distribuído aqui na Avenida Cruzeiro do Sul, perto do metrô, entre o metrô Carandiru e Tietê. A gente elabora esse lanche aqui mesmo. Hoje a gente tem feito 100 lanches. Né? 120 aumentou. Que bom ter aumentado todo mês. Né? Então são 120 lanches. Tem uma equipe que vem, a gente faz os lanches aqui. Aí, às vezes tem 20, 30 pessoas. Na minha última vez que eu vim aí, que são agendas que a gente tem, tinha bastante gente para ajudar. Quem quiser estar participando também é um prazer. Só chegar perto das 5 horas, ter vontade, é bem legal também. Tá bom? Sejam bem-vindos, então. Tá? Vamos para... Aproveitando, então, esta oportunidade... nessa noite fria, que possamos, enfim, fechar nossos olhos, agradecer a oportunidade a Jesus, que possamos receber nessa noite o bálsamo reconfortante e que essas palavras que nós escutamos aqui possam calar fundo no nosso coração, onde, enfim, essas palavras possam virar sementes, que um dia crescer árvores, e virar frutos, para que possamos, enfim, continuar nessa jornada de amor, de caridade, para que possamos, enfim, Pai, chegar até Ti, junto com nossos irmãos, contando sempre com a Sua misericórdia, que possamos, Pai, seguir esse caminho que nós mesmos traçamos para nós, sempre com muita fé, muito amor, e com a ajuda desses irmãos espirituais que estão sempre dispostos a nos ajudar. E às vezes depende de nós, Pai, querer também aceitar essa ajuda. Enfim, que possamos, Pai, nessa casa de caridade e de amor, receber todo o necessário para que possamos espalhar na nossa vida, na vida dos nossos familiares, no nosso trabalho, tudo o que aqui recebemos. Que assim seja, Jesus. Então, hoje o tema é Não Tem Pacientes. Quem vai nos apresentar é o nosso irmão Marcelo Moraes. Seja bem-vindo, Marcelo. E o livro é Caminho Espírita. É isso mesmo? Não ter impacientes. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, tá bom? Obrigado. Boa noite, bem-vindos. Eu melhorei um pouco assim, humildemente falando, né? Eu falo, não seja impaciente, eu acho que é mais fácil da gente entender, de todos entenderem. Trazer aí para o português mais popular, né? Não seja impaciente. E como nós somos impacientes, né? Incrível isso. Então é do livro Caminho Espírita, do Chico, ditado pelo Emmanuel. Eu até pediria assim um parênteses, que a gente vai falar de paciência e
já fizeram uma reflexão, pessoal, sobre o Chico Xavier e o Emmanuel? Que dupla extraordinária. Quanta paciência conosco, né? Quantos trabalhos, quanto tempo, quanta dedicação. Tem um legado extraordinário aí de informações, de pensamentos para reflexão, ensinamentos. É extraordinário isso. Pensar assim, a dedicação que eles tiveram com a humanidade. Isso é um trabalho, uma tarefa que está registrado e está aí para a humanidade, para a prosperidade. E são coisas gostosas, assim, cultivantes, interessantes de ler, de aprender. E evidente, é um convite à prática, né? O Emmanuel sempre diz isso, a gente praticar aquilo que está escrito e a gente se esforçar. Então, humildemente presto aqui essa homenagem, esse pensamento, essa reflexão, essa palavra de gratidão, esse obrigado, que é incrível. Se a gente parar e pensar no trabalho deles, é fantástico, é um presente extraordinário. Bom, sem dúvida que é uma afinidade milenar, sem dúvida. E a paciência deles, né, em gerar esse trabalho, já que a gente vai falar de paciência. Então, o Emmanuel e o Chico, eles, nessa narrativa, nessa dissertação que eles falam ou nos recomendam para que nós não sejamos impacientes, eles já começam dizendo ou ilustrando que na nossa vida, no nosso dia a dia, vão haver dissabores, vão haver dores, vão haver obstáculos, mas que isso não nos incomode, que a gente não se impaciente com isso, que não nos revoltamos com isso, e que todas essas dificuldades, todos esses pesares, são nada mais do que possibilidades, oportunidades do nosso aprimoramento. Existe uma força maior, uma sabedoria maior, que é a providência, e ela dirige esses esforços até para o nosso próprio burilamento, para a nossa melhora. E sempre que agimos com impaciência, com o sangue quente, como muitos dizem, a gente põe tudo a perder. Eles falam que a impaciência é uma força muito negativa. E, na verdade, junto com a impaciência vem uma carreira de coisas. Virá a cólera, a raiva, a falta de perdão, a falta de compreensão, de entendimento e atrasos na nossa vida. Isso, oxalá, quando essa impaciência não nos causa até dores e doenças até no nosso próprio físico. É inevitável isso. Mas a paciência, que é uma virtude, talvez ela seja das virtudes a que a gente mais tenha oportunidades e ocasiões de praticá-la. Todos os dias, no decorrer do dia, todos os dias, surgem várias oportunidades e ocasiões que a gente pode ou possa demonstrar a nossa paciência. Agora mesmo, vocês têm que demonstrar paciência de estarem aí me ouvindo. Tem que ter paciência. No nosso trabalho, quanta dificuldade surge. Se a gente não tiver paciência, não resolvemos nada. Eu trabalho no escritório de engenharia, trabalhamos com projetos. E entre nós lá, físicos, engenheiros, matemáticos, a gente usa uma expressão, quando a gente tem um problema, uma dificuldade, que é: espera um pouco, vamos pôr um pouco de oxigênio nisso, depois a gente volta. O que é isso? É uma expressão, mas na verdade é um pouco de calma, um pouco de paciência, vamos ser sereno. Não dá para resolver agora? Vamos oxigenar,
respirar, pensar, refletir. Depois voltamos aqui e vamos tentar resolver isso. E é isso que acontece no nosso dia a dia. Quem não tem sofrido aí com o trânsito ou com o transporte público? É muita gente, pessoal. Nós estamos... É um aglomerado. E em volta de cada um de nós tem a nossa psicosfera aqui, o nosso mundo muito íntimo, a nossa órbita. E quando a gente entra em choque, começa a se acotovelar, há essa troca de energia. E às vezes, o que está do nosso lado não se harmoniza conosco. Não que é bom ou que é ruim, simplesmente não se harmoniza. E se a gente não tem equilíbrio, isso vai causando uma irritação que vai gerar impaciência. E essa impaciência muitas vezes gera uma grande onda de agressividade. Duas coisas que é bem importante da gente focar e analisar. Quando nós estamos impacientes com o mundo exterior, com coisas que estão ao nosso redor, a tendência é desrespeito, violência e agressividade para com as pessoas ou para com o meio, objetos. Quem aqui nunca teve um momento de surto de pegar alguma coisa e bater ou dar um tapa? É ridículo quando a gente olha isso por uma câmera e fala, caramba, por que eu fiz? Me zanguei com um metal, com um objeto, com a porta da geladeira, a porta do carro, enfim. Então isso está para fora. Então, a gente é agressivo. Agora, quando está para dentro, é pior de tudo. Porque aí as nossas frustrações, as nossas angústias, e essa impaciência vai gerar a tal da famigerada ansiedade. Aí vai gerar depressão e algumas pessoas não têm o equilíbrio e a força necessária e aí acabam enveredando pelo vício do álcool, da droga e gera uma dificuldade para si mesmo. E mais que isso, né, esses gestos de agressividade, exteriores ou interiores, machuca quem está do lado, machuca a família, machuca o pai, a mãe, machuca o filho, o irmão, enfim. Isso é terrível, porque depois o orgulho muitas vezes nos inibe de pedir desculpas ou de tentar sentar e vamos conversar, eu fiz aquilo e estava errado, enfim, é um gesto tão nobre e tão raro, né, de se reconhecer que agiu de uma forma insensata, de uma forma impaciente. Então a paciência é uma virtude, volto a dizer, que é todos os dias, todo dia, a todo tempo, a gente tem a oportunidade de praticar. Eu mesmo já falei aqui em várias palestras, eu sou um cara extremamente impaciente, eu não tenho paciência. E sempre peço uma chance de ser paciente. E sempre que ela me aparece, eu às vezes, ou quase sempre, a desperdiço. Mas eu vou insistir nisso. Eu tenho que insistir. É um exercício. Então a Sandra, quando me passou, ela falou, ela lembrou de mim, quando ela viu o tema, falou, essa é para o Marcelo, porque eu posso dizer que eu sou um expert na impaciência. E a gente tem que lidar com isso. Como? É disciplina, se reconhecer, visualizar na frente as coisas que vão te irritar, que vão te tirar do eixo, que vão te desequilibrar e trabalhar de um propósito bem firme para que isso não aconteça. Tem uma frase do Shakespeare, vamos ver se eu consigo me lembrar dela, que ela é muito... Ela é romântica e ao mesmo tempo ela tem uma força espiritual muito grande. Que o Shakespeare ele era um romântico, né? Eu gostava de ficar paquerando as moças. E ele dizia algo mais ou menos assim, que ele não podia ou não conseguia exigir o amor de ninguém. Mas que ele podia se esforçar ao máximo para dar 1000 razões para que as pessoas gostassem dele. E tinha que ter paciência para a magia da vida agir e fazer todo o resto. E é bem isso. Por quê?
às vezes, ou muitas vezes, a gente se impaciente, fica impaciente ou fica inquieto, porque a gente, na ânsia de querer agradar ou bajular enfim, fazer um mimo de alguma forma, e isso não é reconhecido, não é aceito. E, puxa vida, isso aí é o fim, aí é aquele sentimento, aquele pensamento motivador gera um outro pensamento de não reconhecer mais isso, de ficar zangado e impaciente. E vem aí sofrimento, vem dor, vem tudo a reboque, vem tudo junto. Então essa vontade muitas vezes de querer agradar é extraordinário, a gente tem que se esforçar para isso. Mas a gente tem que entender também que às vezes as pessoas, elas não nos aceitam por algum motivo, ou não querem isso da gente. Que seja assim, então, sem criar nenhum tipo de impaciência. A impaciência, pessoal, está ligada com vários e muitos dos nossos vícios. Assim como a paciência, sendo uma virtude, está ligada, ou é uma base para a prática de todas as outras virtudes. Por que eu digo isso? Porque nós somos ensinados ou orientados, acho que é a palavra mais correta, o Evangelho nos coloca isso, a amar. Né? Temos que amar as pessoas, amar o próximo, amar até os nossos inimigos. Mas a gente, ou a grande maioria, e eu me coloco nessa grande maioria da humanidade, ainda está muito aquém disso. Eu costumo dizer que a gente falta ainda com o respeito, quanto mais amar. Então, a gente desrespeita muito as pessoas, né? Falta respeito, falta consideração. E antes do respeito, ainda antes da consideração, muitas vezes falta paciência. Às vezes a gente não tem respeito, mas também não tem paciência alguma, paciência nenhuma. Então até chegar nessa esfera, tocar essa esfera do amor, olha aí o passo da paciência, o passo do respeito, da compreensão. Para depois a gente poder falar assim, não, agora eu literalmente, sentimentalmente, plenamente amo de verdade. Como é que a gente pode amar plenamente se a gente não tem paciência com coisas pequenas? Quem aqui já não perdeu a paciência com o filho, ou o pai que não perdeu, ou o filho que não perdeu a paciência com o pai, o marido com a mulher, o namorado, a namorada? A gente vive se inquietando. Basta uma coisa sair do lugar, aquilo é motivo para mais de metro de briga. E o pior de tudo, pessoal, vocês já viram isso. Às vezes no nosso ambiente de trabalho, está tudo ótimo, tudo tranquilo. E a gente chega em casa e a coisa esquenta. Paciência. Tinha uns colegas, devem ser colegas do Jurandir também, que eles costumavam dizer, nos ensinavam, diziam para nós que dentro do centro é fácil ser santo. Duro é ser santo lá fora, né? A gente conhece vários casos. Então é controle, disciplina. Tirando o lado espiritual, se vocês pegarem um atleta, um campeoníssimo, ele tem que ter paciência. Quantas e quantas vezes, quantas e quantas manhãs e tardes, fazendo o gesto físico, repetitivo, até encontrar a excelência disso. É disciplina, é paciência, é se autoconhecer. Se isso vale para um músculo, vale para os pensamentos também. Um gesto de impaciência, pessoal, é como pegar uma pedra e arremessar, não tem mais volta. Palavras são ditas e não tem como engolir mais. Por quê? O meu sangue ferve, acordei com o pé esquerdo. Os espíritos, eles são bem diretos nisso. Ele fala assim, não existe deformidade física alguma que gere impaciência. Nenhuma. O espírito que nasceu para ser violento, ele vai ser violento num aleijado e vai ser violento num cara corpulento. E o contrário também. O espírito que nasceu para ser pacífico, vai ser pacífico no corpulento. Porque ele domina isso, ele controla isso.
Então, aonde é que cada um de nós, aonde é que a gente às vezes exagera na dose? Por que determinadas coisas nos tiram do eixo? É uma pergunta que eu me faço sempre. Por que essa situação me irrita? Por quê? O que existe em mim que isso me irrita? Que me gera gestos de agressividade, de impaciência? Às vezes a gente não fala nada. Ficamos guardando isso dentro da gente. Só que os pensamentos estão ali. Se eu pudesse, eu dava um tapa, dava um soco. Enfim, deseja alguma coisa, roga uma praga. Quantas vezes a gente já fez isso? N vezes. O que é isso? É um gesto de impaciência. Deixa para lá, vamos ser sábios, refletir, meditar. Tem um conto oriental, pessoal, muito, muito interessante, que é lá o mestre e os gafanhotos. Dizem que existia um mestre num reino, e ele era conhecido dentro do reino por ser a pessoa mais paciente. Nada tirava ele do eixo. Até que um dia, uma pessoa do reino, do lado negro da força, resolveu instigá-lo. Desafiou ele numa praça pública e disse que aquele dia ele ia perder o eixo, que ele ia ser impaciente. E muito bem, chamou os alunos, o povo, foram para a praça lá, e esse espírito do lado negro da força começou a ser agressivo com palavras, com gestos, cuspes, injúrias, difamações, falou da família, enfim. Ficou a manhã, ficou à tarde, o tempo todo instigando o mestre. E o mestre ficou lá, parado, impávido, imóvel, invencível. E o cara se cansou e foi embora. Aí os alunos ficaram empolvorosos. O que acontece, mestre? Como é que você conseguiu isso? Nós já queríamos bater nele, e, enfim, a gente já queria dar um fim nisso, e o senhor não fez nada, nem um gesto. E o mestre disse para os gafanhotos, para os alunos: quando alguém te dá um presente e você nega o presente, de quem é o presente? Os alunos responderam: de quem estava me oferecendo. Então façam as mesmas coisas com a injúria, com a inveja, com gestos de raiva. Não aceitem. Isso é dele. Ele que carregue isso, ele que leve isso. Agora, e para ter esse equilíbrio, pessoal? Basta o farol ficar amarelo, o carro da frente parar, que você já quer buzinar. Por que você não avançou? Equilíbrio. Dá-se mais um passo aí, eu tinha entrado no ônibus com você, dá um espaço para mim. Equilíbrio. Muitas vezes nós não temos. Nós confundimos ou misturamos os nossos problemas com as pessoas, que não tem nada a ver. A gente quer descontar, quer extravasar, é a tal válvula de escape. E isso não pode acontecer de forma alguma. Equilíbrio, eixo, centrados. Eu falando assim parece bacana, né? Eu queria ser assim, pessoal. Mas estou no caminho, estou estudando, Caetano. Estou me dedicando a isso. E, enfim, é um trabalho de todos os dias. E o difícil desse trabalho, que às vezes você passa uma semana, passa um mês, passa um ano, passa 10. Basta um segundo, uma fagulha e tudo volta de novo. Então, isso é uma constância. Mas mais que isso, eu acredito fielmente que isso é algo que tem que ser extirpado. Algo que não vai existir mais dentro de cada um de nós. Enquanto essa chaminha estiver lá, latejante, se a gente se descontrolar, ela aparece. Diferente do mestre, que para ele não tinha aquilo. Fala assim, não me faça perder a minha paciência. Não se perde aquilo que não se tem. Não tem como. Não tem isso. Tem uma frase muito bonita no texto do Chico, que ele fala que é para nós aguardarmos o melhor da vida,
oferecendo à vida o melhor que temos. Isso é de uma beleza e de uma sabedoria maravilhosa. Porque o aguardar, pessoal, é esse gesto de paciência. A paciência está ligada à esperança. A paciência está ligada à fé. Né? Quem tem fé não tem dúvida. Quem tem paciência de aguardar, tem esperança, logo crê em alguma coisa divina, maravilhosa, que vem pela frente. Quantas encarnações nós já estamos na mesma escola, enfim, indo e vindo sempre com a mesma lição, com a mesma tarefa? Quantas vezes? De uma certa forma, é um gesto de paciência. Mas a gente também não pode imaginar que, ou ter paciência a tal ponto de não ter mais força de vontade. E nem ter uma ansiedade tão grande que isso tira o nosso tempo de espera. É como plantar uma árvore ou fazer uma colheita. Tem todo o tempo do preparo, colocar semente, germinar. E mais que isso, depois a gente tem que cuidar da plantação. É impossível colocar a semente e no outro dia ter o fruto. Não tem isso. Ou no livro ele fala, no texto ele diz até da construção de uma casa. A gente começa a construir na casa pelos alicerces, toda a sua base, a sua fundação, a solidificação, né, no solo. Não tem como já colocar o telhado. E depois de colocar o telhado, ainda tem toda a parte do acabamento. Quer dizer, é um processo. Se a gente trocar os pés pelas mãos, nada acontece. Não vamos colher nada. Uma outra frase bacana a gente quer o fruto, ou aguardamos o fruto, e muitas vezes esfarelamos as flores. É da flor que virá o fruto. Então, calma. Paciência, meditar, ser sereno, equilibrados, porque é um desastre, pessoal. Os momentos de cólera, de raiva, de impaciência, é um desastre. Se a gente lembrar aí, não muito tempo, 200 anos atrás, um homem desafiava o outro para um duelo. Eles podiam, a lei amparava isso, que eles podiam se desafiar com uma espada ou com tiros, enfim. Por que isso acontecia? Porque o orgulho de um deles era ferido, ou se julgava ferido, e naquele momento de raiva, de cólera, desafiava o outro à morte. Ou ele ia matar ou ele ia morrer por um gesto impensado. Quantas vezes isso deve ter acontecido? As guerras. O que são as guerras, senão um gesto de intolerância? A gente tem vivido isso ultimamente. Gestos de intolerância. Por quê? Às vezes, a providência divina, ela vou usar a palavra aproveita, de determinados fatos, de determinadas circunstâncias, para chamar um pouco, despertar a atenção da humanidade. E esse tipo de ação que leva aí esses gestos impensados, não tem como nos livrarmos disso, a não ser com o nosso próprio equilíbrio. Então, a grande mensagem do Emmanuel, passada aí pelo Chico no livro, é isso. De reflexão, de equilíbrio, de colocar o oxigênio na nossa mente e pensar bem no gesto, pensar bem nas palavras, pensar bem naquilo que vai repercutir de uma ação impaciente. Ok, pessoal? Então é isso. Sejam pacientes e me ajudem também a ser pacientes. Tem uma dica muito legal que ele fala assim, muitas vezes, né, muitas pessoas gostam de dar conselhos umas às outras. Então é para ter também paciência. Às vezes um está enxergando uma coisa,
que aquilo já é uma lição aprendida, mas ter paciência. E acima de tudo, ou mais importante de tudo, a paciência é um grande gesto de caridade. Ter paciência com as pessoas, com os objetos, como eu disse. Às vezes a gente se rebela com o copo, com a porta, sabe-se lá Deus o quê. Equilíbrio e paciência. Sejam pacientes. Obrigado, viu, pessoal? Por terem paciência de ficarem me ouvindo. Marcelo, obrigado. Agora a gente vai passar um pouco para ver se tem algumas perguntas, né? Muitas, eu imagino. Deve ter bastante, né? Gente, essa é a parte que a gente abre para vocês estarem perguntando alguma coisa. Alguém queria fazer alguma pergunta, colocar alguma situação? Marcelo. Então, eu prometo que eu vou ser paciente, pessoal. Estou aguardando. Alguém falou alguma coisa? Estava me lembrando o Papa, Marcelo. O Papa estava pedindo para que nós orássemos por ele. Veja. Que gesto. Aí você já viu a amplitude desse pedido? Porque onde ele está. Sim, responsabilidade. O exercício da paciência deve ser. Imagino, deve ser. Ele conhece todas aquelas peças famosas que estão ali. Sim, né? sim. Sabe, os interesses, sim. as ambições, Sim. aquilo que nós de fora nós sabemos. Vaidades, aquilo é uma fogueira de vaidades. Está lutando contra um monte de coisa lá dentro do Vaticano. Sim, sim. E ele sabe que a pressão vai ser grande. Sem dúvida. Né? Então aí, estendendo o raciocínio, é aquela coisa da influência. Sem Quando dúvida. nós também ficamos nervosos, nós atraímos também certos fluidos não muito bons. Sem dúvida, né? sem Porque dúvida. nós estamos Sintonia, num mundo de né? provas e expiações, nós não podemos esquecer disso. Exato. Nós lemos as matérias todos os dias, todo final de semana, nós vemos tanta crueldade, tantas coisas ruins, isso também predispõe o nosso... nós temos que lutar também contra isso, porque nossos pensamentos, nós nos revoltamos. Sem isso dúvida. fica embutido dentro Sim. de nós. Nós somos ser humano. Nos impregna de alguma forma. Nós somos imperfeitos ainda para Muitos, lidar com isso. O Confúcio, quando você estava falando do mestre do lá gafanhoto. de cima, ele estava me lembrando do Confúcio. Você, na hora, quando você falou, já estava lembrando do Confúcio. Legal. Quer dizer, são criaturas que já conseguiram se sublimar. Né? Sem dúvida. São espíritos Sem dúvida. missionários. Né? Mas estamos Vieram longe dar o disso. exemplo. Então nós temos que viver o nosso feijãozinho com arroz, com tranquilidade, sabe? Sereno, exercitar né? a paciência. Mas nós somos algo constante da irritação, nós somos provocados. Né? Fora que nós mesmos somos imperfeitos. Só que a gente reage, né, Jurandir? Esse é o problema. O grande problema é essa falta de equilíbrio, né? Da gente reagir, enquanto tem que ser como o mestre. O que é dele, a ele pertence. Eu não quero isso para mim. Você falou no início do Chico e do Emmanuel. Sim. Nossa, extraordinário aí. É, Envergadura gigantesca. Todas as provas, Pelo menos da paciência, certamente. O Marcelo, eu queria aproveitar então, te cobrar um pouquinho, porque Opa. assim, a gente tem uma prática de estar sempre estudando, sempre vendo, né? Essas palavras que você fala, a rede social hoje só com palavras bonitas, coisas bonitas. Aham. E a gente fala paciência, é tão fácil, né? É tão fácil falar. Aham. E eu queria que você nos ajudasse assim alguns mecanismos que a gente pode fazer. Porque deve ter alguém pensando assim, eu queria ver se ele tiver paciência com o meu chefe, que ele de manhã já começa, né? Ou a criança chorando a noite inteira, né? Aham. Então a gente que tem essa prática, a gente tem que o quê? Contar com oração, com estudo, né? Até com uma participação numa doutrina, não é assim? Esse é os antídotos para... Sim. Um dos antídotos, eu não sei se posso dizer que isso seja um antídoto, mas é uma forma de se autoavaliar. Que é até o que Santo Agostinho já preconizava nas lições dele. Quando a gente chega no final do nosso dia, a gente sempre faz uma análise de consciência. Então, no final desse dia, eu tenho tentado e tenho me esforçado muito para fazer isso. Aonde que eu fui impaciente? Não é nem o bem que eu fiz, ou a caridade, nem isso, não chego nem a isso. Aonde é que eu fui impaciente? O que me provocou? E aonde que eu me desequilibrei? Você disse o chefe. Né? Eu acredito que ser chefe não é uma missão muito fácil, porque o chefe ele está lá para não atrapalhar os funcionários. Ele está lá para motivar, para criar facilidades. Só que a palavra chefe está ligada a poder. E algumas pessoas a gente só as conhece realmente quando ela recebe o poder. Então quem está na parte de baixo é um gesto de caridade respeitar
essa dificuldade que esse irmão que está aí no nível da coordenação, de ser o chefe, respeitar essa dificuldade que ele tem. Talvez ele não tenha condições intelectuais ou até mesmo habilidades de coordenar o grupo de uma forma harmoniosa. E ele usa pela força, palavras agressivas, enfim. Como lidar com isso? Respeitando o indivíduo, né? Imaginando-se no lugar dele, como você agiria. Né? Eu vou contar um fato, vou tentar ser breve. Logo que eu comecei como engenheiro numa indústria, já faz uns meses aí, eu tinha um chefe alemão extremamente agressivo. E ele chegou várias vezes e falou assim: quem escreveu isso aqui? Quem escreveu isso daqui? Eu falo, pô, fui eu, chefe, eu que escrevi isso aí, cara. Isso aqui, não posso falar para vocês o que ele me dizia, mas isso aqui não serve nem para... Jogava fora. Pô, aquilo me machucava. Eu falava, caramba, que esse cara está me desafiando dessa forma. Aí eu comentei isso com a garota que eu namorava na época, estudante de psicologia, tudo, e ela... Oi, Lucinha. E ela me disse o seguinte: quando ele fazer isso, não façam isso, tá, pessoal? Mas era uma arma que eu usava. Imagina que ele está fazendo um striptease e você vai ficar calmo, você vai ficar tranquilo. E eu comecei a agir dessa forma. Eu me desconectava dele, porque ele queria me agredir. O foco dele era me agredir, e eu entrava na sintonia dele. Então, quando eu mudei o meu pensamento, quando eu me desconectei dele, tudo passou. Então, muitas vezes é uma armadilha que nós mesmos provocamos. Então, qual é o antídoto? Não se conectar. O bebê está chorando. Por quê? Dor de barriga, fome, carinho, frio. Tem que mimar. As crianças precisam do mimo. Então é equilíbrio. Cada um tem que passar a sua prova, vamos assim dizer. E encontrar força interior para resistir a isso. Porque no fundo, o que o lado negro da força quer é esse embate. É esse embate. Equilíbrio. E não pense em striptease. Mas funcionou. Alguém queria fazer mais alguma colocação? Boa noite. Oi, boa noite. Aproveitando isso que você falou, eu sou uma pessoa muito impaciente. Demais. Todos e aí eu sempre ficava falando em chefe, enfim, aí... Ai, dá-me paciência, dá-me paciência. E aí uma pessoa uma vez virou e falou assim: você não tem que pedir paciência. Porque toda vez que você pedir paciência, você vai ser testada. É o teste. Pede sabedoria. Aí eu mudei. É o teste. Tá aí vendo? tudo eu fico, ai, Senhor, dá-me sabedoria para lidar com a situação. E realmente muda. A gente acha que não, Você mas tem uma muda. outra forma de pensar, uma Porque atitude mental. a paciência, você quer ser testado, né? Você fica... ai, mental. eu queria matar várias pessoas. Tá vendo? E aí eu falava, não, dá-me sabedoria, porque eu vou lidar com essa situação e eu vou passar. E mudou, sabia? Que bom. Agora eu não quero matar mais muitas, é só umas. Mudou? De 100, agora é 10. Só. Mudou a forma de pensar. Mas isso é muito bacana, porque são relações humanas, né? Relações humanas. E essa relação colaborador, coordenador, né? Chefes e subordinados, ela é riquíssima, pessoal. Se a gente for inteligente e souber aproveitar isso. Ela é riquíssima, cheia de oportunidades. E vocês tentem se colocar de um outro lado e imaginar, pô, se eu estivesse no lugar dele, como eu agiria? E se tiver oportunidade, de repente, começar a demonstrar isso. É que o fato tem muito chefe que se julga ameaçado. Ele sabe que quem está lá de baixo é muito melhor do que ele. E aí a coisa acontece isso. São desafios. Mas aí, pessoal, não é mais a virtude da paciência, é da humildade. Né? A gente tem que ter humildade de reconhecer isso. É o momento dele, a posição dele. Marcelo, muito obrigado mais uma vez, viu? É sempre bom contar com você aqui. Bastante, eu que agradeço. Obrigado mesmo, tá bom? Tá, o Marcelo vai ficar mais um pouquinho. Quem quiser tirar alguma dúvida, né, Marcelo? Obrigado. Obrigado.
Bom, agora a gente aproveita que está sim de paciência, né? Estamos cheios de paciência. A gente aproveita então para fechar nossos olhos, abrir nosso coração, que possamos nesse momento agora vibrar para as pessoas que necessitam, que essas vibrações possam chegar com a bênção de Jesus. As pessoas que se encontram nesse momento nos hospitais, que se encontram nos leitos de dor, com dor insuportáveis. E não é só a dor do corpo, não. É a dor moral, é a dor da culpa, é a dor do desespero. Que possamos vibrar ainda para esses irmãozinhos que não têm famílias, se encontram nas ruas, nesse frio, nessas noites frias. Que eles possam receber o alimento necessário, Pai, o calor necessário. Que possam receber a luz. Que possa, inclusive, compreender, Pai, esse momento que estão passando. Porque quem somos nós para julgar o que é certo e o que é errado, Senhor? Que possamos vibrar ainda para essas crianças também, que estão sem seus pais, suas mães. Esses garotos que estão nessas ruas com drogas, essa escuridão, essa dificuldade de enxergar um caminho, Pai. Possamos vibrar ainda para os nossos entes queridos, para os nossos antepassados, para essas pessoas que passaram e nos deram a oportunidade de estar aqui hoje na matéria. Que possamos, enfim, vibrar para as pessoas que trabalham conosco, que nos dê paciência, que nos dê sabedoria, que nos dê amor e humildade, Pai. Possamos, enfim, vibrar para essa casa de caridade, esses amigos espirituais que têm tido muita paciência conosco também. Que assim seja. Possamos agora fechar esses trabalhos e continuar com os passes. Muito obrigado. Tem leite, beber água.